pare de limitar o poder de Deus. Se a gente não está totalmente alinhado a Ele, Ele primeiro nos quebra em pedaços, nos aquebranta aos pés dele, e aí sim, Ele nos remonta de novo, assim como o vaso quebrado, só que Ele remonta do jeito dele. Mas é claro, o deserto, o processo de remontagem não termina do dia para a noite, assim como o caminhar em Cristo Jesus, o deserto e o remontar o vaso. Não é do dia para a noite. Até você chegar no seu objetivo, demanda tempo. Muitas das vezes nós pedimos para sermos semelhantes a Deus, sermos reais cristãos, seguidores de Jesus, né? Ser segundo o coração de Cristo, assim como Davi. Só que esquecemos que é uma transição grande até chegar lá. Não é do dia para a noite que seremos assim como Jesus. Não é do dia para a noite que tudo, a nossa personalidade, o nosso modo de falar, nossos pensamentos vão mudar. Minha transição demorou 2 anos. Para você ter noção. Jesus me quebrou meu vaso em 2023. E só agora, no final de 2025, em setembro de 2025, eu me libertei totalmente de vícios como pornografia, parar de falar palavrão, outros pecados. Isso só foi liberto 2 anos depois. Ou seja, foi uma transição. Só que cada vez melhor, eu fui ficando melhor, né? Cada vez eu fui ficando mais quebrantado ao Senhor, melhor, fui ficando mais fé. Minha fé foi aumentando, minha personalidade foi melhorando e, é claro, a minha percepção e os meus pensamentos foram sendo purificados. E também Deus me mostrou que naquele momento nem tudo seria como eu queria, ou do jeito que eu queria, ou do jeito que eu pensava. Primeira coisa, desde os 15 anos eu achava que aos 18 eu estaria rico. E o meu real foco até ali era ficar milionário, era ter faturamento, era prosperar, era fazer tudo isso. Só que, porém, eu tinha ganância, eu era ganancioso, eu era um cara totalmente fardado por dinheiro. O que Jesus fez? Primeiro, ele me mostrou que aquele foco que eu tinha naquele momento não fazia parte dos planos dele. E o que ele fez? Cortou de mim, cortou de vez da minha vida. E mesmo depois de 3 anos, Jesus eu aos 18, Jesus ia me dar uma lição. Jesus me deu uma lição que é não ser desesperado por dinheiro, não ser ganancioso, não ser mão de vaca e não ser um cara arrogante, assim como eu havia me tornado ao tentar ficar rico desde aquele ano que eu comecei. Deixava de orar, deixava de ler a Bíblia, deixava de fazer tudo isso, algo que me aproximava de Jesus, para tentar faturar alto, para tentar ganhar dinheiro na internet, coisa que sempre foi um sonho, só que eu colocava isso no centro da minha vida. Daqui para frente, Jesus tirou coisas de mim, tirou minha empresa, tirou meus sonhos, meu faturamento, me deixou totalmente no fundo do poço. Ele permitiu que eu caísse. Só que, após isso, ele me deu algo chamado fé, ele me deu caminho e ele me deu acreditar nele, né? Eu comecei a acreditar mais em Jesus, comecei a focar mais em Jesus. E foi assim quando eu iniciei esse canal. Jesus me deu na minha mão algo que eu nunca pensei que eu estaria fazendo. Ele me deu a responsabilidade de pregar a palavra dele. E muitos acham que nós que pregamos, nós falamos algo que nós achamos. Nós falamos algo que Jesus não falou. Quando na verdade é totalmente perigoso a gente falar algo que Jesus não falou. Eu estou falando totalmente do meu coração, sem roteiro nenhum. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, né? E muitos acham que a gente fala o que a gente acha, mas na verdade a gente é usado totalmente por Jesus. E Jesus só entrega esse propósito, ainda mais de pregar a palavra, de transmitir o evangelho, para quem realmente ele confia. E eu sou uma pessoa que Jesus confia. Eu não estou sendo orgulhoso, mas eu estou falando a verdade, eu estou sendo sincero. Então, irmão, Jesus manda te dizer: espere em mim, espere em Deus,
que eu renovarei as suas forças. Eu, como uma pessoa que estava totalmente quebrada, no final do ano passado, totalmente ansiosa, até porque eu já tinha feito 18 e não tinha alcançado nada. Hoje eu sou um cara totalmente quebrantado ao Senhor Jesus, totalmente servente de Jesus, totalmente feliz aos pés do Senhor Jesus. Mas por que isso, Enzo? Porque eu confiei em Jesus. Jesus também meio que começou a confiar em mim, até porque eu estava demonstrando que a minha fé era grande, que eu confiava totalmente com todas as minhas forças no Senhor Jesus. E o que ele fez? Renovou minhas forças, e o que ele vai fazer na sua vida é renovar as suas forças também. Amém? Se você crê no que eu falei, se você acredita nessa palavra, se você recebe essa palavra, clica aí e inscreva-se. Você não paga nada por isso. E você vai receber vídeos como esse, palavras como essa de Jesus todo santo dia. E se você quer me ajudar também a expandir esse galadão dos céus, clica aí no botão do gostei para que esse vídeo possa alcançar mais irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até já.